Dando continuidade à história, o tempo nunca esquece. Ditado pelo espírito Marco Aurélio, psicografado por Marcelo César, narrado por Lucy. Capítulo 12. Os meses passaram céleres. Na sala, Dirce e Alfredo discutiam sobre os preparativos da festinha de 1 ano de Antonieta. Célia e Nicolau estavam animados, trocando ideias sobre o futuro. Ela estava cursando o clássico e ele estava para se formar no científico. Lá fora, no jardim, sentados sob o caramanchão coberto de trepadeiras e flores, Alberto e Rosana trocavam juras de amor. Rosana era uma bonita moça, da mesma idade que Alberto. Tinha os cabelos pretos, lisos e compridos. Os olhos eram claros e expressivos. Tinha sensibilidade aflorada. Desde pequena via espíritos e se comunicava naturalmente com eles. A mãe, adepta ao espiritismo, levara a filha para educar a mediunidade num centro espírita próximo da casa delas. Rosana gostou tanto do lugar que, depois de terminado o curso de médios, foi chamada para ser voluntária. E recentemente fora convidada para fazer parte do conselho da instituição. Rosana e Dirce se davam muito bem. Conversavam bastante sobre temas espíritas. Alberto, embora se autodeclarasse espírita, não era de frequentar. Acabara de ingressar na universidade e queria dedicar-se totalmente ao curso. Além do mais, ele se acostumara com o jeito peculiar como Rosana lidava com as suas visões. Estavam abraçadinhos na varanda quando Rosana sentiu um arrepio. O que foi? Quis saber Alberto. Ali, apontou para o muro alto em frente à piscina. O quê? Ali há um rapaz. Quer que eu chame a minha mãe? Sim, por favor. Alberto levantou-se e foi procurar Dirce. Mãe, a Rosana está chamando a senhora lá no jardim. Dirce levantou-se e, quando se aproximou de Rosana, sentiu uma presença espiritual. Dona Dirce, comentou Rosana, tem um rapaz logo ali. Apontou para o muro branco. Dirce nada viu, mas sentiu. Quis saber. Quem você vê? Rosana descreveu Aurélio. Em seguida disse: ele está dizendo que quer ir embora, mas a negatividade de Cleonice o mantém preso na casa. Dirce fechou os olhos e fez uma sentida prece. Não demorou muito para que Magda aparecesse. Rosana viu e sentiu uma forte emoção. Eu conheço essa mulher. Eu apenas sinto, comentou Dirce. Por acaso é a Corina? Não, dona Dirce. O nome dela é Magda. É amiga de Corina. Trabalham juntas num posto de socorro no Umbral. Se não me engano, esse espírito esteve aqui há alguns meses. Eu pensei que não estivesse mais por aqui. Não estava sentindo a sua presença. É porque ele tenta ir embora, mas quando Cleonice fica irritada, ele volta. Eu já levei para tomar passe, disse Dirce, sem esperança na voz. Não sei mais o que fazer. Rosana fixou o olhar no espírito de Magda e indagou Dirce. A senhora se incomoda de eu conversar com Magda em voz alta? De forma alguma. Rosana sorriu e perguntou ao espírito do rapaz. Qual a sua ligação com Cleonice? Faz muito tempo que nos conhecemos, algumas vidas. Na última, ela prometeu casar-se comigo, mas não casou. Tornou entristecido. O que aconteceu? Eu me atirei na bebida. Morri muito jovem. O que mais? Dona, prosseguiu Aurélio, fiquei muito mal. A Magda, apontou, me ajudou na desintoxicação. Graças a ela eu perdi a vontade de beber. Ele olhou para Magda com carinho.
Antes de Rosana perguntar, ele respondeu: não suporto viver sem ela. Não percebe que quando se aproxima dela, Cleonice perde o equilíbrio emocional? Não quero que nada de ruim lhe aconteça, disse ele sincero. Então é melhor partir comigo, convidou Magda. Sinto saudades, Aurélio choramingou. Faremos assim, propôs Magda. Você me acompanha até o posto de socorro, daí vamos lhe dar um suporte emocional para que se prepare. Para quê? Para reencarnar, Aurélio. Mas se eu reencarnar, vou ficar distante dela. Será? Disse Magda. Ele refletiu e tornou. Está bem, eu vou com você, mas promete que eu vou reencontrá-la? Dou a minha palavra, jurou Magda. Então eu vou. Magda aproximou-se dele e lhe estendeu as mãos. Aurélio tocou as mãos dela e logo os dois sumiram, deixando no ambiente um rastro de luz. Dirce manteve os olhos fechados em prece. Sentiu o que estava acontecendo e sabia que Rosana via e prestava atenção em tudo. Acabaram de partir, dona Dirce, disse Rosana. Vamos fazer uma prece para esse espírito. Dirce assentiu e fechou os olhos, murmurando uma sentida prece. Magda reapareceu em seguida e sorriu para Rosana. Obrigada por nos ajudar. Saiba que você é especial para mim. Sei disso. Também sinto um grande carinho por você, assegurou Rosana, mas não me recordo de onde a conheço. Isso não importa agora. Apenas saiba que a nossa ligação é profundamente afetiva. Partilhamos muitas vivências. Magda aproximou-se de Rosana e beijou-lhe levemente uma das faces. Depois deu um passo em Dirce, em seguida atravessou o muro branco e Rosana emocionou-se sobremaneira. Alberto, que naquele meio tempo fora para a sala, tinha acabado de voltar ao jardim. Abraçou Rosana com amor e sentaram-se novamente sobre o caramanchão. Dirce, por sua vez, finalizou a oração e dirigiu-se ao quarto de Cleonice. Ela estava sentada na cama, escutando um disquinho, com as músicas de Vanderleia. Assim que viu a mãe, diminuiu o som e fez uma careta. Veio me dar um puxão de orelhas? Dirce nada disse. Aproximou-se dela, passou suavemente as mãos em seus cabelos, depois beijou-lhe carinhosamente a testa. Vim para lhe dar um beijo e dizer que está tudo bem. Dirce saiu do quarto e Cleonice sentiu uma forte emoção. Chorou bastante. Vencida pelo choro e cansaço, finalmente adormeceu. Capítulo 13. Faltava uma semana para a festinha de 1 ano de Antonieta, quando um grave incidente abalou a família. Era um domingo de sol. Dirce decidiu que faria um café da manhã ali no jardim. Inês ajudava a preparar a mesa e Cleonice a acompanhava. Alberto decidira passar o dia ao lado de Rosana. A programação era ir à casa dela e depois irem à praia de Ipanema. Célia fora passar o fim de semana na casa de Estelinha e Nicolau estava na biblioteca imerso na leitura de O Meu Pé de Laranja Lima, o mais novo romance de José Mauro de Vasconcelos. Alfredo saíra para comprar pão e Dirce brincava com a pequena Antonieta. O telefone tocou e ela colocou a menina no chiqueirinho montado na sala, próximo à porta que dava acesso ao jardim. Ela foi até o corredor para atender. Nesse interim, Antonieta ficara sozinha. Inês passou pela sala e comentou com Cleonice. Pegue a sua irmãzinha, vamos levá-la para tomar um pouco de sol. Não vou. Ela não é. Os olhos de Inês a fizeram parar. Imediatamente disse, isso não é nada. Ela é minha irmã, e como tal desejo-lhe todo o amor do mundo.
Repetir a frase de cara emburrada é o mesmo que nada. Eu sei, Inês. Eu estou tentando. Cleonice foi até o chiqueirinho e pegou Antonieta no colo. Repetiu, com dificuldade. Isso não é nada. Ela é minha irmã e, como tal, desejo-lhe todo o amor do mundo. Em seguida, sussurrou. Eu aturo você só porque a Inês pediu. Ela caminhou com a bebezinha até o jardim. Inês deixou cair uma travessa no chão e frutas variadas se esparramaram ao redor. Cleonice colocou Antonieta no chão e foi ajudar Inês a catar as frutas. Numa questão de segundos, Antonieta engatinhou e chegou perto da piscina. Dirce tinha acabado de desligar o telefone. Foi até o chiqueirinho e não viu Antonieta. Caminhou até o jardim e, antes de perguntar a Cleonice, viu a menina cair na piscina. Antonieta! Ela gritou. Cleonice virou-se e seus olhos foram da mãe para a piscina. Sentiu um aperto no peito e, sem pensar, atirou-se na piscina e resgatou a irmãzinha. Inês veio correndo e pegou Antonieta no colo. Ela havia engolido pouca água, mas estava assustada. Abriu o berreiro. Dirce pegou a menina ensopada e subiu para banhá-la com água morna e trocá-la. Inês ajudou Cleonice a sair da piscina. Você salvou a sua irmã. Aquilo soou estranho para Cleonice. Não gostava de Antonieta, mas o instinto, talvez um fiozinho de candura que se desprendera de sua essência, enfim, algo bom a moveu e se atirou na piscina a salvar a irmã. Inês a abraçou. Venha, meu bem, vamos subir e trocar essa roupa. Cleonice fez que sim com a cabeça. Salvou a sua irmã, repetia Inês. Aquilo ainda ecoava em algum recôndito da alma. Cleonice não conseguia alcançar o que seu espírito fizera. Se tivesse capacidade de viajar no tempo e ver a si mesma no passado, notaria que o gesto de agora, ou seja, salvar a irmã, estava relacionado com um acontecimento semelhante ocorrido havia muito, muito tempo. Ela não raciocinou, contudo, algo dentro dela a tocou profundamente. O assunto tornou-se o preferido das conversas em família. Dirce e Alfredo orgulhavam-se da filha, dizendo o quanto fora rápida e corajosa. Cleonice incomodava-se com os comentários. Passou a ficar mais tempo na cozinha, dedicando-se à culinária, aprendendo com Inês tudo o que podia na arte de preparar doces e salgados. Foi na festinha de 1 ano de Antonieta que Angelina e Felisberto conheceram a criança. Depois de uma longa temporada no interior, decidiram que era hora de voltarem para casa. Tão logo a pegara no colo, Angelina teve a nítida sensação de quem fora aquela menininha. Felisberto divertia-se com os meninos, e ela notou a maneira fria como Cleonice tratava a tia, Estelinha. Houve um momento em que ela saiu e foi até a cozinha. Encontrou Cleonice mexendo numa panela. Olá, Cleonice, o que está fazendo? Sem desviar os olhos da panela, a garota respondeu, calda para pudim. Não posso deixar a calda passar do ponto. Você leva jeito para cozinhar, observou Angelina. Aprendi com a Inês, ela tem muita paciência comigo. E no mais, como vão as coisas? Indo, respondeu sem muita emoção. A festinha está tão divertida, por que não termina essa calda e vá se divertir com seus irmãos e amigos? Não tenho vontade, respondeu de forma indiferente. Sei que não gosta muito da gente. Cleonice virou-se e a encarou. Nada disse. Angelina prosseguiu. Nunca demonstrou carinho pela Estelinha, tampouco por mim.
Posso contar nos dedos de uma mão as vezes que foi à nossa casa. Não tenho nada contra a senhora. De mais a mais, não sou de frequentar a casa dos outros. Nunca foi a uma festa ou almoço que demos. Por quê? Cleonice deu de ombros. Precisei estudar bastante, quase perdi o ano letivo. E Estelinha, por que você a trata de forma fria? Cleonice mordiscou os lábios. Não temos afinidades, ela só fala em costura. A Célia que é louca por ela. Eu sei. E me fale sobre Antonieta. O que tem ela? Soube que você demorou para aceitar a sua irmã e... Cleonice a cortou. Não sou adulta ainda, não sou burra. Antonieta é filha de Damares e do Clécio. Meus pais a adotaram por pena, ou seja lá o porquê. Eu não sou obrigada a gostar dela, sou? Por certo, você não tem que nada. Aliás, ninguém é obrigado a nada nesta vida. É que você é uma menina tão doce. Essa atitude não combina com você. É a cara que eu tenho. Seu pai comentou comigo que você não gosta que lhe chamem de mestiça ou mesmo de negra. Cleonice bateu com a colher no fogão, enervou-se. Não sou preta. Basta reparar em mim. Veja, eu sou branca. Aproximou-se de Angelina e lhe mostrou as mãos. Olhe para o meu rosto. Veja a cor. E então? Qual o problema? Você é filha de um homem branco e de uma mulher negra. Isso é um castigo. Por que a cor da pele é tão importante para você? Já disse que não sou preta. Você, Estelinha, todo mundo pega no meu pé. Estou farta de vocês, farta. Ela largou a colher sobre a panela e desligou o fogo. Inês chegou e tentou acalmá-la. Me deixe em paz, Inês. Eu vou para a edícula. Gosto de ficar na sua casa, enfatizou. Ao menos lá ninguém me enche ou implica comigo. Saiu correndo, apertando o passo. Inês, em sua simplicidade, desculpou-se pelo mau comportamento de Cleonice. Desculpe, dona Angelina. Ela tem esses repentes. Eu disse coisas que a deixaram nesse estado. Deveria ter tido mais tato. Imagine, Cleonice a si mesmo. Já notei que não gosta de ser contrariada e tem pavor quando o assunto é cor da pele. Imagina que outro dia eu sugeri que ela fosse tomar sol. Sabe o que ela me respondeu? Angelina fez que não com a cabeça e ela prosseguiu. Que jamais pegaria sol, porque tem medo de ficar com a pele mais escura. Pobrezinha. Ela está se desenvolvendo, ficou mocinha. Creio que faça parte do crescimento. Pode ser. Angelina conversou amenidades com Inês e horas depois, em casa, tocou no assunto com Estelinha. Eu acredito, tia, Estelinha ponderou, que Cleonice tem uma forte sensibilidade, mas recusa-se a percebê-la ou estudá-la. Dirce já a levou algumas vezes para tomar passe e me disse que Cleonice não gosta de ir ao centro espírita. Ademais, como estudiosa da espiritualidade, na minha visão, Cleonice tem questões com você e com Antonieta que não são desta vida. Já percebeu a maneira fria como ela sempre a tratou? Sim, não é de hoje. Alberto e Nicolau sempre foram muito gentis comigo. Célia, então, nem se fala. Às vezes eu a vejo como uma filha. Vocês têm bastante afinidades. Cleonice tem um jeito de ser. É meio estouvada, irrita-se com facilidade. E rejeita Antonieta como irmã. Eu percebi. Nem participou do parabéns, ficou quase o tempo todo na cozinha. Fui conversar com ela, comentou Angelina. Quando toquei no assunto da cor da pele, ela transformou-se num bichinho selvagem. Não aceita ser do jeito que é. Sabe que eu oro muito por ela, tia? Eu também.
Quando fizermos o Evangelho no lar, vamos colocar o nome da família toda para receberem boas vibrações e amparo dos amigos espirituais. Vamos também orar muito por Cleonice. Ela precisa do nosso carinho, mesmo que seja feito à distância. Concordo. Angelina falou isso e teve uma visão do passado. Foi rápida, mas o suficiente para ela ver uma cena de Cleonice e Antonieta juntas, no passado. Ela fechou os olhos e fez uma sentida prece para as duas. Seja feita a sua vontade, disse para si, endereçando um olhar amoroso para o retrato de Jesus, afixado na parede do corredor. O que foi, tia? Nada. Eu a conheço, tornou Estelinha. Teve uma visão, é isso? Ela concordou com a cabeça. Foi rápida, mas o suficiente para eu ver Cleonice e Antonieta juntas, no passado. Pode ser que nesse passado esteja a chave para entender o sentimento que move Cleonice. E o sentimento que move Antonieta, observou Angelina. Ela é apenas uma menininha que vai crescer e se desenvolver. Acredita que seja tão somente Cleonice que não goste dela? Tenho a impressão de que a recíproca é verdadeira. Não sei. Fala isso porque apegou-se a essa menina. Crê piamente que ela seja a reencarnação de sua irmã. É natural que a coloque num pedestal, que só queira e deseje ver as coisas boas dela. Se for mesmo a reencarnação de minha irmã, bem, então ela não vai causar conflitos. A minha irmã Antonieta era pacífica e será que eu preciso relembrá-la de certos fatos? Indagou Angelina. Sua irmã era fútil e implicava com você. Se dependesse de Antonieta, você seria trancafiada no sanatório. Além do mais, não foi convidada para o casamento dela e de Rami. Sabemos como ela e sua mãe foram rudes e deselegantes, para dizer o mínimo, com o seu irmão e Dirce. Além do mais, você nem conheceu seu sobrinho Abdu. Tampouco foi informada do falecimento dela ou do dele. Estelinha regalou os olhos. Tia, que horror! Estou falando asneiras? Não, claro que não. É que faz tempo que a minha irmã morreu. Eu só quis manter as boas lembranças dela. Atitude nobre, mas não apaga o que a pessoa fez. Se essa menininha for mesmo minha irmã reencarnada, bem, eu gostaria de entender por que ela renasceu no lar de Alfredo e Dirce. Nada acontece por acaso. Os espíritos, antes de reencarnar, são unidos pela vida. Se renascem juntos é porque um tem que aprender com o outro. É verdade, concordou Estelinha. O que será que eu tive com Cleonice? Ela não gosta de mim. Isso é questão dela com o espírito dela. Um dia, quem sabe, saberemos de muitas coisas que por ora não nos são reveladas. O importante é que cada uma de nós faça a sua parte, ou seja, que sejamos pessoas melhores conosco e com os outros. Assim penso, assim ajo, assim sou. Estelinha comoveu-se. Tem razão. Não interessa o que tivemos no passado. O importante é sabermos como agir na atualidade. De minha parte, estarei sempre de braços abertos para Cleonice e para Antonieta. Vamos torcer por isso. Sim. Estelinha consultou o relógio. Está tarde. Já deu o remedinho para o meu pai? Angelina sorriu. Gosto quando trata Felisberto desta maneira carinhosa. Eu o amo muito. Sei disso, minha querida. Ele e eu também amamos muito você. Despediram-se, abraçaram-se com amor, e na sequência cada uma foi para o seu quarto. Capítulo 14. O bolo de aniversário dos 7 aninhos de Antonieta tinha o formato de um gatinho. Além do bolo, os pratinhos, copos e balões espalhados pelo salão continham figurinhas de gatinhos. No final da tarde,
Terminada a festinha, Antonieta foi para a sala. Alfredo entrou logo em sequência e ela pediu: Papai, poderia ligar televisão para mim? Qual canal? Pode colocar no 4, por favor. Quero ver os Waltons. Você é muito pequena para assistir uma série adulta. Eu gosto. Nicolau, que vinha da biblioteca, considerou: Pode deixar, pai. Eu e Antonieta assistimos juntos. Eu sou o John Boy e eu sou a Mary Ellen, ela replicou. Alfredo nada entendeu. Não conhecia a série, tampouco seus personagens. Riu com gosto e caminhou para a biblioteca. Antes perguntou a Nicolau: E os estudos? Tudo certo. Ano que vem eu me formo. Conversei com Sérgio sobre a sua situação no escritório. Já cumpriu as horas de estágio. Creio que seja o momento de ser efetivado. O que acha? Nicolau saltou da poltrona e abraçou o pai. Obrigado, pai. Esperava por isso. Aliás, estava ansioso, esperando o momento de me efetivarem. Fez por merecer, observou Alfredo. É muito aplicado e tem boas ideias. Isso me tranquiliza. Por quê? Ora, porque eu e Sérgio estamos envelhecendo. Não vamos tocar o escritório por muitos anos. Não gostaria que alguém de fora ocupasse o nosso lugar. Sérgio tem apenas um Marcílio, que segue feliz em sua carreira de professor. Aqui em casa você foi o único que se interessou pelos negócios do seu pai. Os outros têm outros objetivos profissionais em mente. Ei, era Antonieta. Estão me atrapalhando. Não consigo ouvir o que falam. Os dois caíram na risada. Alfredo comentou: Essa mocinha aprendeu a mandar em todos nós. Em seguida, ele foi para a biblioteca e Nicolau voltou a se sentar ao lado da irmã. Desculpe, maninha. Vamos aguardar para a boa noite? Sim, ela disse enquanto alisava a cabecinha do gato. Boa noite, John Boy. Nicolau respondeu: Boa noite, Mary Ellen. Riram e Dirce, ao passar pela sala, comoveu-se com a harmonia que ali se instalara. De repente, passou a se recordar do nascimento de Antonieta e de como tudo estava correndo bem até então. Pensou em cada um dos filhos. Com a ajuda de Marcílio, Alberto conseguira figurar uma lista cujos candidatos seriam entrevistados e sabatinados para o cargo de professor assistente. Se ele passasse, teria chances de trabalhar com o primo. E se fosse admitido, iria finalmente pedir Rosana em casamento. Nicolau cursava engenharia civil e estava a um passo da formatura. Era um bom moço, tranquilo, que saía pouco. Célia concluíra o ensino médio e se matriculara num curso de corte e costura. Para ganhar prática, empregou-se numa boutique em Ipanema. Cleonice, por sua vez, inventava receitas e cozinhava muito bem. Alfredo sugeriu que ela pensasse em cursar uma faculdade que tivesse a ver com as suas aptidões. E Antonieta estava ali, curtindo a infância. Não era tão estudiosa, mas era uma garota que crescia forte, saudável e bem esperta. O relacionamento de Cleonice e Antonieta tornara-se um tanto distante. E por essa razão mal se falavam. Dividiam o mesmo quarto, Célia e Cleonice. Dormiam num beliche e Antonieta tinha uma caminha. Cleonice acordava bem cedinho e estudava de manhã. À tarde estudava num cursinho e chegava exausta à casa. Jantava e ia para a cama. Nem mais assistia a novela das 10 da noite, de tão cansada. Antonieta acordava mais tarde e ia para a escola depois do almoço. Portanto, a rotina diária as mantinha afastadas. Os 10 anos de diferença de idade entre ambas facilitava esse processo. A bem da verdade, tudo corria bem, embora estivessem num momento em que o país enfrentava uma ditadura ferrenha. A vida da família seguia tranquilo.
Ao se despedir do último convidado, Dirce entrou na sala e sentiu um torpor invadir-lhe a cabeça. Nesse instante, Corina e outros amigos espirituais lhe vieram à mente. Ela ligou-se a eles. Foi nesse momento que Rosana também entrou na sala. Aconteceu alguma coisa com Estelinha, dona Dirce. Acabei de sentir um leve torpor. Liguei-me aos meus amigos espirituais. Acha que Estelinha não está bem? Ela não veio à festinha. É verdade. Nunca falta aos aniversários. Vamos ligar para a casa dela. Angelina atendeu e deu graças a Deus quando ouviu a voz de Dirce. Sabe o professor do Marcílio, o Nunes? Sei. O Alberto fala muito bem desse professor. É o que está internado, não? Pois é. Não sei porquê, mas só de falar nele eu fico toda arrepiada. Bom, ele sofreu uma piora e os médicos acreditam que ele não vai passar desta noite. Será que você poderia ir ao hospital e ajudar nas orações? Pois claro. Angelina passou o endereço e disse: Marcílio, Sérgio e Estelinha estão no hospital. Felisberto abalou-se muito com esse caso. Acabei de dar a ele um tranquilizante. Se não fossem Felisberto e os amigos dele, Nunes poderia ter sumido. Fique tranquila, vou avisar o Alfredo. Eu prefiro que chame o Alberto. Ele gosta muito do professor Nunes e, se não fosse pedir muito, gostaria que levasse a Rosana com você. Foi Rosana quem teve a intuição. Pediu que eu ligasse para sua casa. Estelinha não sai do nosso pensamento. Interessante terem pensado na Estelinha. Ela saiu um tanto contrafeita, mas, como se trata do professor do Marcílio, esforçou-se para acompanhá-lo ao hospital. A única coisa que me vem à mente é ir ao hospital e dar suporte para os amigos espirituais poderem agir. Sinto que o professor vai desencarnar logo mais. Por favor, pediu Angelina, eu gostaria de ir, mas o Felisberto... Fique ao lado dele e ore por todos nós, com certeza. Despediram-se. Dirce pousou o fone no gancho, foi até a biblioteca. Alfredo, tem um minuto? Ela explicou a situação ao marido. Vamos ao hospital, disse ele, decidido. Não, eu prefiro que fique em casa. A Inês vai descansar, pobrezinha. Passou o dia todo ajudando a organizar a festinha. Célia deve estar quase chegando da boutique. Ela consultou o relógio. Eu vou com Alberto e Rosana. Está bem. Se precisar de mim, estou à disposição. Ela beijou-lhe delicadamente os lábios, apanhou a bolsa e saiu na companhia do filho e da futura nora. No caminho, Rosana foi enfática. Os espíritos querem a nossa presença por 2 motivos. Um deles é porque o professor Nunes vai desencarnar logo mais. O outro motivo tem a ver com a Estelinha. Tia Estelinha? Surpreendeu-se Alberto. Não sei, mas a minha amiga espiritual, a Magda, diz que precisamos ampará-la. Pensei no Marcílio. Alberto gostava muito do professor Nunes e sabia a ligação de afeto que existia entre o professor e Marcílio. Enquanto dirigia, Dirce e Rosana faziam preces. Chegaram ao hospital, passaram pela recepção e uma simpática enfermeira os conduziu até o corredor que levava ao quarto. É logo ali. Onde está aquela senhora? Apontou na direção de Estelinha. Eu prefiro ficar aqui fora, comentou Alberto. Não gosto da energia de hospital. Ele acendeu um cigarro e caminhou para a saída. Rosana concordou com a cabeça. Em seguida, comentou com Dirce. Melhor ir até a Estelinha. Eu ficarei aqui no corredor. Está bem. Capítulo 15. Dirce caminhou na direção de Estelinha, que de tão mexida com toda aquela situação parecia estar fora do ar. Aproximou-se e tocou-lhe levemente o ombro. Ao vê-la, Estelinha se surpreendeu. Dirce? Olá, Estelinha. O que faz aqui? Indagou ainda surpresa.
Desde que soubemos o que tinha acontecido com o professor do Marcílio, embora não o conheçamos, direcionamos orações a ele. Mas por que está aqui? Recebi instruções dos amigos espirituais para vir ao hospital. O fim dele está próximo. Estelinha comentou: há algo estranho no quarto. Eu não consigo entrar. Não tem problema. Segure firme a minha mão e venha. Preciso de você ao meu lado para me dar suporte. Estelinha concordou, movendo a cabeça para cima e para baixo. Deu a mão para Dirce e, ainda trêmula, permitiu-se entrar. Dirce cumprimentou Sérgio e Marcílio com um aceno de mão. Desvencilhou-se de Estelinha, na sequência esfregou as mãos, ergueu-as, fechou os olhos e fez uma prece. Depois, Dirce deu um passe na região cardíaca de Décio e, intuída pelos espíritos, transmitiu-lhe paz e serenidade. Nesse meio tempo, Estelinha abraçou-se a Marcílio. Vai ficar tudo bem, meu filho. Décio ouviu a voz e, de forma espontânea, balbuciou. Estelinha, é você? Dirce permaneceu de olhos fechados em prece. Sérgio e Marcílio se entreolharam espantados. Foi Sérgio quem perguntou ao amigo: conhece minha esposa? Estelinha, diga-me, é você? Décio voltou a perguntar sem dar atenção a Sérgio. Estelinha sentiu que o coração ia explodir. Pensara nesse encontro inúmeras vezes. Foram noites e noites em que matutava como se comportaria caso tivesse a possibilidade de um possível reencontro com Décio. O que diria? Como agiria? Foram tantos ensaios, mas agora, frente a frente, a voz lhe faltou. Pigarreou e disse baixinho: sim, Décio, sou eu, Estelinha. Ele levantou a mão em direção à voz. Ela tomou a mão dele e chorou um pranto sentido. Décio, muito emocionado, implorou: perdoe-me. Por favor, na hora da minha morte que se aproxima, o que eu mais desejo é ter o seu perdão. Sim, Décio, eu o perdoo. Afinal, você me deu o maior presente que jamais sonhara receber. Eu mudei muito nesses anos, mas o amor que eu sinto pelo meu filho foi o estímulo de que precisava para me manter viva e chegar até aqui. Sérgio e Marcílio ainda tentavam processar as ideias. Estelinha apertou levemente a mão de Décio. Ele apertou de volta. Em seguida, ela afastou-se de Décio e abraçou-se a Sérgio. Décio, surpreso e impactado pela revelação, virou a cabeça na direção de Marcílio e murmurou: Marcílio, meu filho. Ele suspirou e a mão caiu sobre o corpo. Décio se foi. O seu perispírito adormecido foi conduzido a um posto de socorro pelos espíritos que vieram com Dirce. Marcílio foi acometido de um misto de sentimentos. Jamais supusera que um dia chegaria a conhecer o verdadeiro pai. Uma onda de fortes emoções fazia o seu corpo tremer. Deixou os pensamentos para trás e, aos prantos, abraçou-se ao corpo inerte de Décio. Dirce saiu de mansinho, olhos marejados, abraçou-se a Rosana e juntas foram procurar o médico. Sérgio desvencilhou-se do abraço da esposa e seguiu a cunhada. Estelinha tocou o ombro do filho, Marcílio a abraçou e ela permitiu-se dar livre curso às lágrimas. Finalmente, depois de tantos anos, ela e Décio davam trégua a um passado repleto de desentendimentos, agressões físicas e emocionais, raiva e vingança. O reencontro permitiu que naquele momento uma luzinha pudesse alcançar e tocar os seus corações. O passado de mágoas poderiam se transformar num futuro de alegria. Será? Qual caminho eles iriam escolher? Não sabemos por ora. Mas o tempo, o tempo, é só por intermédio dele que tudo na vida se resolve. Pensando bem, o tempo cuida de tudo e nunca esquece, porque nele ficam registrados todos os nossos atos, sejam de ontem, de hoje e de amanhã. Rosana foi até a recepção e avistou Alberto.
Quando a viu, ele apagou o cigarro e foi ao seu encontro. O professor acabou de falecer. Marcílio está muito, mas muito abalado. Odeio hospital, mas pelo meu primo e pelo professor Nunes eu vou abrir uma exceção. Ele abraçou-se a ela e, ao chegar ao quarto, ficou sem entender o que acontecera havia pouco. Dirce cochichou em seu ouvido. É uma longa história. Mais tarde eu lhe conto. No momento eu creio que precise ajudar o seu tio e o seu primo com as questões de velório e enterro. Sim, mãe, pode deixar. Sérgio, também abalado e surpreso, aproximou-se deles. Peço a você e Rosana que levem Estelinha para casa. Eu farei isso, seu Sérgio, disse Rosana. Aqui está a chave do carro. Alberto a entregou a Rosana. Eu vou ficar aqui com o tio Sérgio e com o Marcílio. Ele se despediu da namorada e da mãe. Apressou o passo e tocou no ombro de Marcílio, que chorava copiosamente sobre o corpo inerte do professor Nunes. Ou, por completo, Décio Lisboa Nunes. Assim que o viu, Marcílio o abraçou, extremamente emocionado. Alberto, o meu pai. O professor Nunes é o meu pai. Alberto chocou-se com a informação. Sabia por alto da história da tia Estelinha. Ninguém nunca perguntara ou comentara sobre quem tinha sido o pai de Marcílio. Era o tipo de assunto que não se discutia à mesa do almoço ou do jantar. Houve apenas uma vez que Cleonice, ao ouvir um pedaço da conversa atrás da porta, sondou a mãe. Então a tia Estelinha é mãe solteira? Pensei que Marcílio fosse filho do tio Sérgio. Esse assunto não lhe interessa, devolveu Dirce. São assuntos de adultos e um dia a gente explica melhor. Como ela não se dava muito bem com Estelinha, Cleonice esperou o tempo passar. E, numa situação em que deram nomes para a realização do amigo secreto ou amigo oculto, ela saiu com essa. Ué, ninguém tirou o papelzinho com o nome do pai do Marcílio? Afinal, qual o nome do seu verdadeiro pai? Isso foi o suficiente para acabar com o clima de festa de Natal. Depois dessa, nunca mais houve amigo secreto. E Cleonice ficou 3 dias de castigo, impossibilitada de sair do quarto, a não ser para ir ao banheiro e fazer as refeições. Ela deu de ombros, sem saber o porquê, adorava ver o constrangimento da tia. Voltando ao quarto de hospital, Alberto prontificou-se a ajudar no que fosse preciso. Enquanto Sérgio cuidava do atestado de óbito, ele dava suporte a Marcílio. Assim que 2 funcionários vieram buscar o corpo de Décio, Alberto levou Marcílio até o amplo jardim que havia no meio do hospital. Acendeu 2 cigarros, ficou com um e entregou o outro ao primo. Meus profundos sentimentos. Sabe que, mesmo conhecendo o professor Nunes, há pouco tempo eu era amarradão nele. Muito gente boa. Estou aqui atolado num misto de emoções. Eu sempre o admirei e lhe tinha enorme consideração. Descobri em seu leito de morte que sou seu filho, nossa, fui tomado de uma emoção que não sei explicar. Ao menos você sabe que esse homem que tanto admiramos foi seu genitor. Engraçado, nunca dei importância para isso. Foi um dos poucos assuntos a respeito dos quais eu e minha mãe nunca falamos. Sua mãe deve ter 1000 razões para jamais ter tocado nesse assunto com você. É verdade, ainda estou abalado, sabe? Só lhe digo que, depois do enterro, minha mãe vai ter que me contar a história deles, tintim por tintim. Dê tempo ao tempo. Tia Estelinha saiu daqui profundamente mexida. Estava bem abalada. Sérgio aproximou-se. Vamos à funerária? Alberto e Marcílio fizeram 5 com a cabeça. Foram caminhando cabisbaixo, cada um imerso nos próprios pensamentos. Capítulo 16.
No caminho até sua casa, Estelinha permaneceu mudo o tempo todo. Dirce manteve-se em oração, conectada aos amigos espirituais. Corina e Deodato ali estavam, transmitindo-lhes boas energias. Rosana estava atenta à direção. Ligara-se à sua mentora espiritual e lhe pedia forças para auxiliar Estelinha no que fosse possível. Rosana entrou com o carro na garagem do prédio. Saíram em silêncio e subiram o elevador também sem trocar palavras. Ao entrarem no apartamento, Estelinha abraçou-se a Angelina. Tia, a vida é cruel. Angelina a abraçou com força e não entendeu. Vou fazer um chá de cidreira. Prontificou-se Dirce. Eu acompanho a senhora, tornou Rosana. A sós com Estelinha, Angelina gentilmente a conduziu até o sofá. O professor Nunes faleceu, disse Estelinha chorosa. Imagino como Marcílio deva estar se sentindo. Era tão ligado nesse homem. Tia, não vai acreditar. Angelina já desconfiava de que Nunes fosse o pai de Marcílio. Contudo, discreta sempre guardara a ideia apenas na cabeça. Jamais a compartilhara com quem quer que fosse, nem mesmo com Felisberto. O que aconteceu? Você está tremendo. Quando soube que o nome do professor era Décio, confesso que, num primeiro momento, eu senti um desconforto sem igual. Mas driblei a mente e afirmei a mim mesma que era uma coincidência. Afinal, trata-se de um nome comum, não é mesmo? E, quando Décio escutou a minha voz, me chamou pelo nome. Imagine o frio na barriga e os olhares entre Sérgio e Marcílio. Eu não sei explicar. Imagino. Oh, titia, eu nunca quis que esse dia do reencontro chegasse. Ao mesmo tempo, eu passei noites e noites em claro pensando nisso. Não foi nem de perto como imaginei. É assim mesmo. Idealizamos cenas na mente, desejamos que as coisas aconteçam de uma maneira ou de outra. No caso da discórdia, é pior, porque nossa mente insiste em reviver o ocorrido e nos apresentar várias opções ou saídas, em que aparentemente somos donas da situação. É desgastante para a mente, para o corpo e para o espírito. Eu gostaria muito que o Jorge estivesse no Brasil. Eu preciso voltar a fazer análise. Jorge indicou um profissional que, inclusive, dele comprou o consultório na rua Montenegro, em Ipanema. Eu sei, mas me acostumei com Jorge e estava me sentindo tão bem. Podemos procurar um profissional que lhe agrade. Por ora, precisamos acalmar esse coraçãozinho. Angelina tocou de leve no peito de Estelinha. Não me sinto segura para contar a história toda, Marcílio. Você bem sabe que, depois do enterro, ele vai procurá-la. Sim, ele merece saber tudo, desde o início. Estou a seu lado para auxiliá-la no que for preciso. Obrigada, tia. Estelinha abraçou comovida. Dirce e Rosana entraram, uma carregando uma bandeja com xícaras e a outra trazendo o pratinho com biscoitos. Não tenho fome, tornou Estelinha. Eu só quero chá. Serviram-na, e assim que bebericou e pousou a xícara sobre a mesinha, considerou. Estava falando com a tia Angelina sobre a conversa que terei com Marcílio. Rosana nada entendeu e ela prosseguiu. Desculpe, Rosana. Você é uma excelente médium, mas não é adivinha. Ela sorriu e Estelinha continuou. Deve estar perdida no meio do assunto. Não tenho nada a ver com as suas questões íntimas, dona Estelinha. Você é da família, logo vai se casar com o Alberto. Ela corou e Dirce completou. Quem diria?
Eu vou casar um filho, estamos ficando velhas. Nem me fale, observou Angelina. Se Alberto é o meu sobrinho neto, bom. Ela pousou o dedo no queixo. Então o filho de vocês será o meu sobrinho bisneto. Oh, céus! Eu é que estou ficando velha? Riram à beça, e por ora o clima de tristeza e aflição se dissipou. Nesse momento, Corina e Deodato ressurgiram na sala. Rosana, com sensibilidade apurada, viu-os e piscou para o nada. Dirce já estava acostumada com as visões de Rosana. Quem está aí? Quis saber. Um casal. O nome deles é Corina e Deodato. Gostam muito de Estelinha. Estelinha emocionou-se. Esses nomes não me são estranhos. Para dizer a verdade, estava tão angustiada, agora eu me sinto melhor. Obrigada pela companhia. Vocês são um bálsamo em minha vida. O recado é para nós ou para os espíritos? Indagou Dirce sorridente. Todas riram e Estelinha emendou. Pode ser para todos, confesso que eu estou me sentindo melhor. Eles deram um recado, comentou Rosana. E qual é? Estelinha quis saber. Quando for dormir, uma amiga espiritual vai conversar com você. Mesmo? Rosana fez sim com a cabeça. Isso me conforta. Sempre que tenho esse tipo de sonho, nunca me lembro do que aconteceu, mas eu acordo com uma tremenda sensação de bem-estar. Isso é o que interessa, ajuntou Angelina. Não há necessidade de nos lembrarmos de tudo que esses nobres amigos do invisível vêm nos contar. O simples fato de os encontrar nos traz serenidade à mente e acalma o nosso coração. Eu tenho certeza de que eles vão lhe trazer conforto. Assim espero. Conversaram mais um pouco e Estelinha sentiu cansaço. Queria esperar pela chegada do filho e de Sérgio. Você precisa descansar, afirmou Dirce. Amanhã será um longo dia. É verdade. Se me permitem. Estelinha despediu-se e foi para o quarto. Tomou um banho quente e reconfortante. Vestiu a camisola e deitou-se. Fez suas orações costumeiras e logo adormeceu. Dirce e Rosana permaneceram no apartamento. Podem ir embora. Eu espero por eles. Não, dona Angelina, vamos ficar e aguardar, disse Rosana. Eu tenho certeza de que Alberto virá com eles. Se a senhora me permite, eu vou usar o telefone. Eu preciso avisar os meus pais de que chegarei tarde em casa. Ela se levantou e Dirce perguntou a Angelina. E Felisberto, como está? Ainda dorme. Tem um sono pesado. Ela fechou os olhos por alguns instantes e teve um pressentimento. Angelina sondou. O que foi? Nada, disse Dirce, apanhando a xícara de chá. Eu a conheço. É sobre Felisberto, não é? Não se trata disso. Angelina cortou com amabilidade na voz. Eu sinto que ele não vai resistir por muito mais tempo. O coração está bem fraco e, pela idade avançada, os médicos decidiram não operá-lo. Vamos orar pela boa saúde dele, contemporizou Dirce. Sabemos que vamos desencarnar um dia. Eu, você, Felisberto, Estelinha. Veja o caso de Décio. Teve uma vida cheia de altos e baixos. Transformou-se positivamente ao longo dos anos. E hoje chegou a hora de ele partir para outra dimensão. Isso é. O fato é que esses anos todos ao lado de Felisberto me fizeram um enorme bem. Quando nos casamos, eu já era madura. Portanto, o que me aflige é aprender a viver sem ele ao meu lado. Não acha que está colocando a carroça na frente dos bois? Aguardemos os fatos se desenrolarem com serenidade. O que tiver que ser, será. A maneira como vamos lidar com esses tristes acontecimentos é que faz a diferença. Tem razão. Preciso serenar a mente. Estelinha vai precisar muito de mim.
Quero estar bem para auxiliá-la no que for preciso. Isso mesmo, dona Angelina, tornou Rosana, que vinha do corredor. Avisou os seus pais? Quis saber Dirce. Sim, dona Dirce, até deixaram dormir na sua casa. Eles gostam muito da senhora e do seu Alfredo. Também simpatizo com seus pais. Eles não se espantaram quando fui apresentada a eles. Por que deveriam se espantar? A senhora, por acaso, é um ser de outro planeta? Uma alienígena? Você sabe do que eu estou falando. Sou negra e não é qualquer um que me trata como igual. Fomos criados de forma a nunca abraçar o preconceito de qualquer espécie, revelou Rosana. De mais a mais, eu não posso ser espírita e preconceituosa ao mesmo tempo. Não combina. Ser espírita, além de acreditar na continuidade da vida após a morte do corpo físico, é entender, e melhor, aceitar que todos somos semelhantes e devemos aprender a nos amar e nos respeitar. Uma das questões importantes do Espiritismo é fazer com que a gente entenda que a reforma íntima nada mais é do que olhar para dentro de si e dar atenção aos sentimentos e emoções que são negativos, no sentido de nos atrapalhar a própria evolução, nublando a nossa visão e não nos permitindo enxergar o próximo como um irmão ou irmã que, como nós, caminha rumo à perfeição do espírito. Estamos todos, como se diz, no mesmo barco, isto é, cada um com as suas cotas de alegrias e tristezas, percorrendo estradas diferentes, mas com o mesmo objetivo: espelhar-se em Jesus, o grande mestre, aquele que nos serve de inspiração para que o mundo, num futuro próximo, possa estar repleto de Cristos, que apenas deseja o amor por si e pelos outros, nada mais. Angelina comoveu-se. Confesso estar verdadeiramente emocionada com as suas palavras. Obrigada. Rosana tem uma mediunidade incrível, emendou Dirce. Você trabalha em algum centro espírita, minha filha? Indagou Angelina. Durante anos frequentei a federação, mas eu não gosto de ir sozinha ao centro da cidade. A Avenida Passos não é mais a mesma de quando eu era jovem. Eu frequento um centro espírita não muito distante daqui. Se quiser, poderemos marcar um dia para eu levá-las até lá para conhecer. Rosana fazia parte do conselho. Recentemente foi convidada para ser uma das coordenadoras, ajuntou Dirce orgulhosa. É mesmo? Rosana concordou. Não me diga. A conversa fluiu agradável. Corina e Deodato estavam satisfeitos. Era esse ambiente harmônico e repleto de paz que se fazia necessário para que, logo mais, Magda pudesse adentrar o apartamento e conversar com Estelinha, que nesse momento, desgastada emocionalmente, dormia sono solto. Capítulo 17. Estelinha revirou-se de lado e suspirou. Balbuciou algo e logo ferrou no sono. Dali a algum tempo, os espíritos de Corina e Deodato apareceram e tocaram-lhe o perispírito. Estelinha abriu calmamente os olhos e, ao vê-los, sentiu o peito se abrir. Ela sorriu, levantou-se da cama e os abraçou. Corina beijou no rosto. Saudades da nossa menina. Eu também estava com saudades, ela revelou. Em seguida abraçou Deodato e disse: Quanto tempo! Sempre que possível estamos ao seu lado, tornou Corina. É verdade, concordou Deodato. Gostaríamos de saber como se sente com a revelação. Saber que o professor de Marcílio era Décio? Eles fizeram sim com a cabeça, Estelinha prosseguiu. Fiquei chocada, para ser sincera. Antes de sair de casa, quando Sérgio mencionou o nome Décio, senti um frio na barriga. Confesso que eu não queria, de forma alguma, me encontrar com ele,
Muito embora, aqui na cabeça, apontou. Eu fazia questão de conversar com ele e lhe dizer que tudo o que estava entalado na garganta havia anos. E se nós a levarmos até ele, o que você vai dizer? Perguntou Deodato. Estelinha regalou os olhos. Podem me levar até ele? Sim, respondeu Corina. Podemos porque Décio foi conduzido ao posto de socorro em que eu e Deodato trabalhamos como socorristas. Temos a certeza de que Décio vai se recuperar com facilidade. Daí, bem, poderemos levá-la para ter essa conversa que tanto desejou ao longo desses anos todos. Não sei se eu gostaria de encontrá-lo. Estelinha hesitou. Minha filha, é hora de olhar para essa situação com os olhos de perdão, elucidou Deodato. Perdão? Fácil falar em perdão. Sim, muito fácil, concordou Corina. É só uma questão de se dar a chance de tirar esse fardo pesado das costas. Então quer dizer que, no leito de morte, ao dizer que o perdoava por ter lhe dado Marcílio, foi tudo da boca para fora? Quis saber Deodato. Ela não respondeu. Corina emendou. Seria tão bom se pudesse entender o bem que o perdão nos faz quando é sincero. Mas ele foi violento comigo, rebateu magoada. E você engravidou de Marcílio, que modificou a sua vida. Os olhos de Estelinha marejaram. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas por que tinha que ser assim? Por que tive um filho dessa forma? Não cabe a nós julgarmos a maneira como tudo aconteceu. No entanto, o tempo, suspirou Corina. Ele é capaz de nos oferecer chances de reequilíbrio conosco e com os que estão à nossa volta. Acredita que o que aconteceu com você foi gratuito? Que Décio simplesmente um dia acordou e disse para si: hoje é dia de machucar a Estelinha. Acha mesmo que as coisas funcionam assim? E não? Estelinha estava levemente irritada. Eu era uma menina ingênua. O que ele fez comigo não tem perdão. O que ele fez não tem perdão. Concordo com você, observou Corina. E o que você fez a ele? Não conta? Estou confusa. Contar o quê? Eu nunca fiz mal a ele. Nessa vida, confidenciou Deodato. E em outros tempos? Uma vida passada? Os dois espíritos fizeram sim com a cabeça. Nesse instante, Magda surgiu no ambiente. Trajava uma túnica verde água cintilante. A sua aura refletia um brilho especial. Estelinha emocionou-se verdadeiramente ao vê-la. Sem pensar, deu um passo à frente e a abraçou com força. As lágrimas correram insopitáveis. Magda, não é possível, você... Sou eu mesma, meu bem. Continua a mesma. Eu quis manter a mesma aparência da vida passada. É mais fácil para restabelecermos conexão. Magda vai ficar mais um pouco com você. Eu e Deodato precisamos partir, disse Corina. Estelinha percebeu o tom de despedida na voz de Corina. Vocês vão embora? Não vão mais voltar? Corina e Deodato trocaram um olhar significativo. Foi Corina quem disse: eu e Deodato tínhamos planos de retornar ao planeta apenas quando você desencarnasse, o que não vai ocorrer por ora. No entanto, prosseguiu Deodato, nos demos conta de que estávamos sendo egoístas. Queríamos fazer planos somente quando você retornasse. Ocorre que há espíritos reencarnados com os quais temos profundos laços de afeto. E de desafeto, concluiu Corina. Estamos desencarnados há muitos anos. Precisamos e queremos burilar o nosso espírito. Necessitamos reencontrar esses seres reencarnados. Então vamos ficar sem nos ver? Estelinha estava um pouco aflita.
Por um tempo, revelou Corina, a vida é eterna. Teremos a chance de nos encontrar. Os laços que nos unem são feitos de puro amor. Quando há esse amor tão bem sedimentado nas relações, os encontros e reencontros se tornam cada vez mais críveis e possíveis. Portanto, minha querida, Corina passou delicadamente a mão no rosto de Estelinha. Saiba que um dia, não muito distante, iremos nos encontrar. Emocionados, Corina e Deodato a abraçaram com lágrimas e muito, muito amor. Em seguida, despediram-se de Magda. Nosso último trabalho no astral por hora será ajudar Décio a se recuperar psíquica e emocionalmente. Depois, vamos nos preparar para retornar ao planeta. Sabem que estarei sempre presente na nova vida de vocês, asseverou Magda. Sim, sabemos disso, o que torna o retorno mais suave, completou Deodato. Acenaram para Estelinha. Na sequência, deram-se as mãos e sumiram, deixando no quarto um rastro de pura luz. Estelinha, olhos marejados, perguntou: E então, Magda, nada vou saber sobre o passado? Ela sorriu e aproximou-se de Estelinha. Faremos assim, feche os olhos. Estelinha os fechou. Agora concentre-se no amor que sente por Corina e Deodato. O amor que ela sentia por ambos era tão forte que logo sua aura resplandeceu. Estelinha sentiu-se leve, o seu corpo perispiritual elevou-se a ponto de os pés não tocarem o chão. Magda esfregou as mãos e em seguida encostou uma delas na testa de Estelinha. Nem foi preciso pedir que Estelinha se concentrasse. Cenas de um passado distante surgiram em sua mente. E ela se viu ao lado de quem fora Décio em outra vida. Estelinha abriu os olhos e afastou-se, levando a mão à boca. Não é possível. O que não é possível? Magda quis saber. O que eu vi? Não era eu, mas sentia que era eu. Você se viu numa outra vida, em outro corpo e... Estelinha cortou. Viu o que aconteceu. Aliás, viu o que eu fiz. Então, concluiu Magda, quem deve perdoar quem? Estelinha mordiscou os lábios, não conseguiu responder. Pense e reflita. Sei que já vou retornar ao corpo. Sei também que vou esquecer praticamente tudo o que conversamos. Sim, concordou Magda. Contudo, seu coração vai começar a trabalhar de outra forma. As cenas que viu há pouco ficarão retidas no seu inconsciente. No devido tempo, essas cenas dele serão liberadas e você começará a ter a chance de trabalhar o perdão por si e por Décio. Mas eu queria... Magda tocou em suas mãos e com amabilidade na voz tornou. Sérgio e Marcílio estão chegando. Você vai despertar em breve. É hora de eu partir. Elas se abraçaram e Estelinha perguntou: Você volta? Claro. Estarei ao seu lado por muito, muito tempo. Apenas saiba que eu a amo muito. Magda a abraçou com extrema delicadeza e doçura. Em seguida sumiu, também deixando no cômodo um rastro de luz e de energias calmantes. Aguarde, a história continua.